Bom dia, pessoal. Na nossa última aula, nós estudamos sobre funções. Não foi isso? Hoje eu vou fazer a correção da atividade que eu passei na nossa última aula. Primeira questão é o seguinte: analise o diagrama abaixo e obtenha o que se pede. Professor, o que é diagrama? Diagrama, pessoal, é esse desenho aqui, ó, certo? Esse desenho aqui, ele é chamado de diagrama. Aí eu tenho aqui no conjunto A esses elementos e aqui no conjunto B esses elementos e eu tenho aqui essas flechinhas ligando um para o outro, beleza? Alternativa A, ele quer que você diga qual é o domínio da função, qual é o contradomínio e qual é a imagem. Professor, eu não lembro mais o que é domínio, contradomínio e imagem. Pois vamos lá, ó. Pessoal, o domínio sempre será esse conjunto A. Todos os elementos desse conjunto A. Ele é chamado de domínio da função. E o conjunto B, todinho, é chamado de contradomínio da função. O domínio da função, a gente representa assim, ó. O contradomínio da função, você representa assim, ó. Então, nós temos o domínio e o contradomínio da função. Então, fica mais fácil, ó. Quem é o domínio da função? Aí a gente faz isso, ó. Vai colocar todos esses elementos que fazem parte do domínio da função, que é quem? 5, 6, 7 e 8. Esse é o domínio da função. Esse é o domínio da função. Agora, o contradomínio da função. Bom, eu falei para vocês que o contradomínio é todo o conjunto B. Todo o conjunto B. Então, fica quem? 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, temos o domínio e o contradomínio. Só que ele pede também para a gente colocar a imagem da função. A imagem da função, ela sempre vai ficar dentro do contradomínio. Então, nesse conjunto B, eu tenho tanto o contradomínio como a imagem aqui dentro. Só que é o seguinte, você pode se perguntar, professor, como é que eu sei a diferença entre contradomínio e imagem? É simples. Percebam que dentro desse contradomínio, eu tenho alguns elementos que estão recebendo flechas, que estão sendo relacionados com alguns elementos do conjunto A, do nosso domínio da função. Por exemplo, ó, o 6, ele tá recebendo flecha, o 7 está sendo relacionado, o 8 e o 9. Então, esses que estão sendo relacionados, que estão recebendo flechas, né, eu digo que eles são a imagem da função. E imagem da função, a gente representa assim, ó. Sempre que você ouvir falar, ou eu perguntar, qual é a imagem da função? É como se eu estivesse perguntando da seguinte forma: quem está recebendo flechas? Quem está se relacionando? É isso, simples assim. Então, por exemplo, o 4 vai fazer parte da imagem da função? Sim ou não? Não. Por quê? Porque o 4 não está se relacionando com ninguém do outro lado. Mas, por exemplo, o 6 está sendo relacionado com o 5 que está lá do outro lado, não é verdade? Então eu digo que o 6, o 7, o 8 e o 9, eles são a imagem da função. Então, a imagem da função são todos os elementos que estão sendo relacionados com alguém do conjunto do domínio. Vamos para o item B. O item B tem isso aqui, o valor de x para f de x igual a 5 e o valor de f de x para x igual a 5. Vamos lá entender agora a segunda parte. É assim, pessoal, ó, toda função sempre vai ter isso aqui, ó, f de x e x. O que é isso? F de x, pessoal, toda vida que você vê f de x, você vai associar isso daqui com a imagem. Então, eu posso chamar a imagem da função tanto de im, né? Como também pode fazer isso aqui, ó, f de x, certo? Que representa a mesma coisa, beleza? O x, quando tem o x sozinho, ele significa o quê? O domínio da função. Então, por exemplo, ó, eu falei para vocês que a imagem da função ela fica no conjunto A ou no conjunto B, a imagem da função? No conjunto B. O domínio fica no conjunto A ou no conjunto B? No conjunto A. Então, por exemplo, sempre que eu falar o seguinte, pessoal, x é igual a 7. Aí você percebe que aqui nos dois, ó, eu tenho o número 7. Aí você pode se perguntar, ué, mas de qual desses dois o professor está falando? Aí é só você ver o que está antes dele. Por exemplo, antes dele eu estou dizendo que x é igual a 7, não é verdade? Mas quem é o x? X é o domínio, não é verdade? Então, esse 7 que eu estou falando aqui é o 7 que pertence ao domínio. Mas, se
Se, por exemplo, eu falasse o seguinte, f de x igual a 7. Esse 7 aqui seria quem? É só você olhar para o que vem antes. Esse daqui que vem antes é f de x. F de x é a imagem da função e está no conjunto B, nesse conjunto aqui. Então, esse f de x aqui é esse 7 aqui. Perceba que o número 5, ou seja, x igual a 5, ele está se relacionando com quem? Com o 6. Então, eu posso dizer x igual a 6? Posso fazer assim? Não, eu tenho que fazer o quê? F de x igual a 6. O que é que isso significa, Larissa? Ó, significa o seguinte, que se tivesse uma função, certo? Se tivesse aquela equaçãozinha, e eu colocasse no lugar do x o número 5, o resultado ia dar 6. Então, eu digo que o 6, ele é a imagem do 5, porque ele vai ser o resultado do número 5. Se eu colocasse, por exemplo, nessa função, o número 6 no lugar do x, eu iria obter qual resultado? 7. Então, eu digo que quando x for igual a 6, o resultado, ou seja, o f de x, ou seja, a imagem da função, será 7. Então, ó, esses elementos que estão se ligando, eles são a imagem da função. A questão fica assim, ó. Qual é o valor do x? Eu já sei que esse x aqui eu vou procurar ele aonde? Conjunto A. Para f de x igual a 5. F de x igual a 5. Ele está no conjunto A ou no conjunto B? Então eu vou procurar o 5 no conjunto B. Tá aqui, ó. 5 no conjunto B. Aí ele pergunta qual é o valor do x quando a imagem é 5. Tem alguém aqui que está se relacionando com o 5 que é a imagem? Tem alguém? Não tem, né? O que é que significa? Significa que não tem valor para x para que o f de x seja igual a 5. Ou seja, não existe um número que está se relacionando com 5. Não existe um número que está se relacionando com o 4. Ou seja, quando a imagem for 5 e quando a imagem for 4, x não vai ter valor nenhum. Agora, quando o resultado for 6, o x vai ser igual a 5. Quando o resultado for 7, x vai ser igual a 6. E assim por diante. Então, a resposta seria o quê? Não existe. Não tem um x que está no domínio que está se ligando com o f de x imagem. Olha o item C, ó. O valor de f de x, ele quer saber o valor do f de x, eu vou procurar aqui no conjunto B, para x igual a 5. Pessoal, quando x é igual a 5 no conjunto A, quanto vai dar o f de x, então? Quando x for igual a 5, é só olhar para o diagrama. Quando x for igual a 5, tá aqui, ó. Se é x igual a 5, então esse 5 aqui. Quanto vai valer o f de x quando x está igual a 5? É só você ver com quem que ele está se ligando. Ele está se ligando com o número 6. Então, o f de x vai ser igual a 6, quando x for igual a 5. Questão 2 diz o seguinte: seja a função R em R. A função definida por f de x igual a 4x mais 1 determina. Olha aqui. Pessoal, nessa função da questão anterior, ele estava dando um diagrama. Nessa questão aqui, ele está dando a função. Então, a função, ele pode dar a função através de um gráfico, pode dar a função através de um diagrama, que é aquelas duas bolinhas assim, certo? Pode dar a função também a partir de uma equação, que é esse caso aqui, ó. Uma sentença matemática, tudo bem? Então, isso daqui é a mesma coisa que esse daqui. Só que a diferença é que quando a gente quiser saber dos resultados das coisas, a gente olha direto para o diagrama. E aqui não, aqui a gente vai ter que calcular, beleza? Então, isso daqui, pessoal, ó, é a função que está sendo dada. F de x igual a 4x mais 1. E é interessante que vocês saibam que toda vez que a gente vê letra e número, e eles estão colados um no outro, é porque eles estão fazendo o quê? Multiplicando. Então, por exemplo, aqui você não está vendo 4x, é porque é 4 vezes x. Quando você vê 8y, é porque é 8 vezes y. F, aí dentro do parênteses eu tenho um 4. O que é que isso significa? Pessoal, vocês estão lembrados que na questão anterior, quando eu tratava com f de x, ele vinha assim, né? Dentro do parênteses vinha aqui número, vinha aqui o que letra?
A letra X. Mas por que que aqui dentro do parênteses está vindo um 4? Ó, vamos pensar. Toda vez que dentro do parêntese, no lugar do X, vier um número, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a sua função e como no lugar do X tem um número, o que é que você vai fazer? Você vai no lugar do X substituir por aquele número que está dentro do parêntese. Professor, entendi nada. Mas vamos lá, presta atenção aqui, ó. Perceba que aqui eu tenho F, dentro do parênteses eu tenho o número 4. Então eu tenho aqui F de 4. O que é que você vai fazer? Você vai pegar a sua função, que é essa aqui, ó. F de x igual a 4x mais 1. Você vai pegar a sua função, que a questão está dando, e aí no lugar do x eu vou colocar aqui número 4. Professor, mas por que 4? Porque aqui dentro do parêntese veio um 4. Professor, então quer dizer que se dentro do parêntese tivesse vindo um 7, eu ia colocar no lugar do x o 7? Exatamente. Se no lugar do x tivesse uma fração, eu ia colocar a fração no lugar do x? Exatamente. Então, no lugar do x, você coloca o número que está dentro do parêntese, beleza? Então vamos lá. Como aqui veio um 4, a gente vai colocar no lugar do x um 4. Aí vamos lá. Vai ficar assim, ó. F de, ó, vi um x aqui, igual 4. Aí vocês lembram que eu falei para vocês que toda vida que um número e uma letra estiver colado, eles estão fazendo o quê? Multiplicando. Então isso aqui é 4 vezes x. Mas o valor do x, eu tenho que colocar agora o número 4. Então fica 4 vezes 4 mais 1. F de 4. 4 vezes 4 dá igual a 16. Quanto é 16 mais 1? 17. Vamos aqui, ó. O item B, ele diz o quê? F de menos 2. Então aqui, pessoal, era para vir assim, né? Ó. F de x. Mas aí no lugar do x, está vendo que número? Menos 2. O que a gente vai fazer? Bom, se no lugar do x veio o número menos 2, então aonde tiver x, eu vou colocar menos 2 e vou ver o resultado que vai dar. Então fica, aqui está a nossa função, f de x igual a 4x mais 1. Aí você pode se perguntar, professor, e essa função aí veio da onde? Como é que a gente vai para descobrir? Você não precisa descobrir, a questão ela vai ter que lhe dar o valor da função. F de menos 2 é igual a 4 vezes menos 2 mais 1. Professor, por que você colocou o menos 2 dentro do parênteses? Porque o menos 2 ele é negativo. E sempre que a gente vai substituir uma letra por um número que é negativo, a gente coloca dentro do parênteses para facilitar a organização. F de menos 2 é igual a 4 vezes menos 2 dá o seguinte, 4 vezes 2 dá 8, e esse sinal de menos, menos com mais, menos. Mais 1. Agora eu tenho aqui menos 8 mais 1. Menos 7. O item C, eu tenho isso daí. F de menos 1. Então o que é que a gente vai fazer? Ó? F de menos 1, a gente vai substituir o x por menos 1. F de 0, a gente vai substituir o x por 0. F de 11, a gente vai substituir o x por 11. Só que tudo de uma vez? Não, um de cada vez. Primeiro eu vou calcular cada um separadamente. Como, professor? Assim, ó. F de x é igual a 4x mais 1. Essa é a nossa função que está sendo dada, ó. Vamos calcular primeiro f de menos 1. Então fica assim. F de menos 1 é igual a 4 vezes menos 1 mais 1. F de menos 1 é igual a 4 vezes menos 1 dá menos 4. F de menos 1 dá igual a menos 4 mais 1, menos 3. Agora, a gente vai calcular o f de 0. Agora, no lugar do x, a gente vai colocar aqui número, o 0. 4 vezes 0 mais 1. F de 0 é igual. 4 vezes 0 é 0. E 0 mais 1 é 1. Ou seja, f de 0 é igual a 1. Agora eu vou calcular o f de 11. Perceba que a gente está fazendo o quê? Só calculando os f separadamente, não é? 4 vezes 11 mais 1. F de 11 é igual. 4 vezes 11, 44. 44 mais 1, 45. Pronto, pessoal. Agora que eu tenho tudo isso, o que é que nós vamos fazer? Primeiro eu calculei o f de menos 1, depois o f de 0, depois o f de 11. Para quê? Para ficar mais fácil, porque agora eu só vou substituindo. Por exemplo, ó, quanto foi que deu o f de menos 1? Aí eu venho aqui, ó, o f de menos 1
dê igual a menos 3. Então, no lugar de colocar f de menos 1, nós vamos colocar menos 3. Mas, quanto foi que deu o f de 0? Dê igual a 1. 1 menos, e o f de 11, quanto foi que deu o f de 11? Tá aqui, ó, f de 11 deu igual a 45. Agora é só a gente resolver. Esse resultado final é o valor disso tudo, do f de menos 1 mais o f de 0 menos o f de 11. O item D, eu tenho aqui, ó, 2f, aí dentro do parênteses um 3, menos f, e dentro do parênteses eu tenho menos 3. Professor, esse daqui eu não entendi. É assim, ó. Eu falei para vocês que sempre que você vê um número e uma letra colado, eles estão fazendo o quê? Multiplicando. Então, tá vendo aqui esse 2 colado no F? O que aqui significa? Que o 2 está multiplicando o valor do F de 3. Primeiro, vamos calcular os Fs. F de x igual a 4x mais 1. Vou calcular primeiro o F de 3, ou seja, no lugar do x, eu vou colocar o número 3. 4 vezes 3 mais 1. F de 3 é igual. 4 vezes 3 é igual a 12. E 12 mais 1 é igual a 13. F de 3 é igual a 13. Agora, vamos calcular o F de menos 3. F de menos 3. 4 vezes, dentro do parênteses, menos 3, porque ele está negativo, mais 1. F de menos 3 é igual a 4 vezes 3, dá 12, mais com menos dá menos, mais 1. F de menos 3 é igual. Então, F de menos 3 é igual a menos 11. Só que não para por aqui. O que é que nós vamos fazer agora? 2 vezes o F de 3. Quanto é o F de 3? Está aqui, ó. F de 3 é 13, menos o valor do F de menos 3. O F de menos 3 é menos 11. Então, eu vou colocar aqui dentro do parêntese menos 11, porque eu falei para vocês que sempre que tiver negativo, a gente coloca no parêntese. Então, fica assim, ó. A gente vai multiplicar 2 vezes 13. Fazemos o jogo de sinal bem aqui, para tirar do parêntese, certo? Então, vai ficar assim. 2 vezes 13, 26. E menos com menos dá mais 11. 26 mais 11 dá igual a 37. Então, 37 é o resultado, é a resposta do problema, da questão.